Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário. Hoje nós vamos falar sobre como operar XAUSD, o ouro, no swing trade. E eu vou trazer vários insights muito importantes para vocês, não apenas da parte operacional, mas também da parte de entendimento, né, desse metal precioso, para que nós possamos estar munidos de informação e sustentar posições. Como vocês sabem, um swing pode durar dias ou semanas. Então, é necessário estar munido de informações sobre este instrumento de negociação, para assim a gente poder, sim, entrar em uma operação através de sinais técnicos, mas também ter o apoio ali de fundamentos para conseguirmos mitigar, né, reduzir riscos, dentro dessa exposição, que naturalmente a exposição do swing ela é maior, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sou o Igor Silva, eu sou analista e trader experiente com mais 12 anos, né, no mercado Forex CFD e especialista em análise técnica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não nos segue, tá na hora, @Admirals Português, tanto no YouTube como no Instagram e também no Telegram, tá? E olha, faz a sua inscrição e ativa o sininho para todas as notificações. É muito importante para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá. Introdução ao swing trade com o ouro. Bem-vindos à aula sobre o swing trade com ouro. Hoje vamos explorar as estratégias para operar o ouro, um ativo que tem sido refúgio seguro ao longo dos séculos. O objetivo é entender o swing trade, aplicá-lo ao ouro e descobrir como tirar proveito das flutuações de preço no médio prazo. É muito importante a gente entender que estamos, inclusive, né, vivendo um momento em que o ouro está protagonizando movimentos muito sólidos, né? Movimentos fortes, exatamente por todos o contexto que vamos mencionar hoje nesta aula. Inclusive, esta aula foi uma recomendação de vocês, né, da nossa audiência. Então, caso vocês tenham alguma ideia de conteúdo ao qual você acredita que vai melhorar o seu trading, passa para a gente, né? Deixa aí nos comentários o conteúdo que você tem interesse e certamente a gente vai avaliar e colocar no nosso calendário editorial, tá? E lembrando que aqui na Admirals você tem as melhores condições para operar swing trade, swap zero em vários instrumentos de negociação, inclusive no ouro. Então, aqui, operando ouro, você vai economizar e muito, beleza? Vamos lá. Vamos entender primeiro, né, o mercado do ouro. O ouro é mais do que uma commodity, é uma moeda histórica, né? Seu valor é percebido globalmente, influenciado por fatores econômicos e políticos, né? É o único devido à sua aceitação universal e à liquidez que oferece no mercado. Oferta e demanda de ouro. A oferta de ouro é largamente determinada pela mineração, que pode expandir ou contrair com as descobertas de novas reservas ou a exaustão das reservas existentes. Do outro lado, a demanda é multifacetada, né, incluindo joalheria, uso tecnológico e investimento. O comportamento dos bancos centrais também é crucial, compras e vendas significativas podem deslocar o mercado. Fatores econômicos globais e o preço do ouro. Bem, o preço do ouro ele é sensível ao clima econômico global. Em tempos de crescimento robusto, o ouro pode ser menos atraente em comparação com ativos de maior risco. Em contrapartida, recessões frequentemente impulsionam a demanda por ouro como um refúgio seguro, particularmente quando há temores de inflação. Taxas de juro e o ouro. O ouro tradicionalmente não oferece rendimento, portanto, taxas de juros mais altas podem diminuir seu apelo, pois os investidores buscam retornos de investimento que geram juros. Então, você tem
os juros pagos pelo governo, né, através dos títulos de tesouro, a gente também tem as ações pagando ali dividendos, e o ouro ele não paga, né, não tem nenhum tipo de rendimento. Então, por isso que muitas vezes os investidores, eles migram do ouro para esses ativos que geram é, renda passiva, né, rendimento. Só que quando a situação, que é como a gente vai falar depois, né, quando a situação ela muda de figura, o ouro sempre é visado como uma alternativa protecionista. Quando os bancos centrais baixam as taxas, né, o ouro se torna mais atraente, levando frequentemente a um aumento no preço. Por quê? Porque quando aumenta os juros, o Tesouro está pagando ali rendimento naturalmente, né? Os investidores vão para o Tesouro. Inclusive, recomendo você ficar atento aos yields ali do Tesouro de 10 anos americano, tá? Então, isso é bem comum. E aí, quando nós temos uma redução dos juros, naturalmente, os rendimentos vão ser menores, fica mais atrativo o ouro. O papel do dólar e outras moedas no preço do ouro. Como o preço, né, como o ouro é precificado em dólares, há uma relação inversa entre a força do dólar e o preço do ouro. Atenção aqui, porque é um ponto fundamental para o entendimento da situação como um todo, né? Se o dólar enfraquece, o ouro se torna mais barato em outras moedas, potencialmente aumentando a demanda e o preço. Tensões geopolíticas e incertezas globais. O ouro é muitas vezes visto como porto seguro durante períodos de instabilidade político-militar. A gente está tendo agora uma crise, né, séria ocorrendo ali no Oriente Médio, né? Israel está em meio a um conflito e, por conta dessa instabilidade político-militar, nós tivemos um aumento, né, significativo nos preços do ouro, né? Então, está aí a questão principal, né? Tensões geopolíticas podem causar volatilidade nos mercados de ações e títulos, levando os investidores a procurar a segurança do ouro. A gente está vivendo isso, né? Então, isso não é apenas teoria de livro, isso é prática também. Eventos macroeconômicos. Decisões de política fiscal, como mudanças de impostos ou gastos governamentais, assim como alterações regulatórias, podem ter impacto significativo no ouro. Eventos como crises financeiras ou acordos comerciais internacionais também podem influenciar seu preço. Tendência de mercado e especulação. Bem, os traders do mercado, incluindo fundos de hedge, traders institucionais, podem influenciar os preços por meio de suas estratégias de investimento e especulação, né? A negociação algorítmica também, né, com seu rápido ritmo de operações, também pode contribuir para a volatilidade dos preços do ouro. Inovações tecnológicas e demanda por ouro. A demanda institucional, a demanda industrial por ouro pode ser afetada por inovações tecnológicas que utilizam como componente, como em eletrônicos e equipamentos médicos, né? À medida que novas aplicações são descobertas, a demanda pelo metal pode aumentar. Só que aí entra questões aí importantes, como os fatores ambientais e regulatórios. Está vivendo uma era, né, em que isso é muito forte. Então, legislação ambiental mais rigorosa pode limitar a mineração de ouro, reduzindo a oferta. Ao mesmo tempo, regulamentos, que afetam a compra e venda de ouro podem alterar a facilidade com que o ouro é negociado, afetando seu preço de mercado. E nos últimos tempos estamos vivendo bastante isso. Dinâmica do mercado de ouro físico e papel, né? A relação entre o ouro físico e os instrumentos financeiros que representam o ouro, como ETFs de ouro, futuros e opções, é complexa, tá? Os produtos de papel permitem uma maior liquidez e podem influenciar os preços através da especulação e dos contratos futuros de ouro, né? Diga sim às ações e não às comissões. Opera ou investe em ações e CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5, Investe MT5.
Então, a gente viu até agora que várias questões influenciam naturalmente o preço do ouro. Importantíssima essa visão para você que vai operar swing, para você que vai ficar mais tempo posicionado, naturalmente, correndo mais riscos, né, especulativos de acontecer alguma questão, como o conflito que estamos vivenciando aí de Israel, ou algum dado econômico, a mudança de alguma política, né, monetária que pode simplesmente alterar o curso da sua operação, e um trade lucrativo pode se tornar um stop. É por isso que todos esses dados são importantes, importantíssimos, tá? Para você entender aquilo que você está operando. Então, o ouro e o calendário econômico, que é uma peça central em swing, tá? O calendário econômico é uma ferramenta crucial para os investidores de ouro. Ele lista eventos importantes que podem influenciar os mercados globais, como decisões de política monetária, relatórios de inflação e estatísticas de emprego. Os traders de ouro acompanham esses eventos de perto, pois eles podem afetar a demanda pelo metal e, consequentemente, seu preço. Agora, e a política monetária? Qual a influência dela no preço do ouro? As decisões de política monetária dos bancos centrais são fundamentais para a determinação do apetite pelo ouro. Uma política monetária expansionista, normalmente caracterizada por baixas taxas de juros, pode desvalorizar a moeda e aumentar a atração pelo ouro como reserva de valor. Em contraste, uma política restritiva do Banco Central pode levar a uma apreciação da moeda e reduzir a demanda pelo ouro. E por que isso acontece? Por conta do tesouro, beleza? Os yields do tesouro. Então, naturalmente, os investidores vão migrar para o tesouro para conquistarem rendimentos. Inflação e a sua influência no ouro. O ouro é frequentemente visto como uma proteção contra a inflação, desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. Altas taxas de inflação podem corroer o valor da moeda, naturalmente, o poder de compra, enquanto o ouro mantém seu valor real ao longo do tempo. Dados de inflação acima das expectativas podem levar a um aumento na demanda por ouro, enquanto dados abaixo do esperado podem diminuir o seu apelo em teoria. Crescimento econômico e demanda por ouro. A demanda por ouro pode ser influenciada pelo crescimento econômico. Um PIB robusto pode indicar uma economia saudável, o que geralmente reduz a demanda por ouro como um ativo seguro. Talvez outras características do ouro torne ele interessante, mas não pela questão de segurança. Então, PIB robusto, economia está saudável, naturalmente, se não tiver outros fatores, né, ao largo, naturalmente, a demanda por ouro, ela reduz no objetivo de se proteger, né? No entanto, em tempos de crescimento econômico lento ou recessão, o ouro pode ser procurado como refúgio seguro. Eventos geopolíticos e o mercado de ouro, estamos no meio disso, né? 99% do movimento atual de médio prazo ali do ouro é por conta do conflito no Oriente Médio. Então, a gente está vendo isso na prática, como funciona. Então, o ouro é reconhecido por sua estabilidade em tempos de incerteza geopolítica. Existe o cheiro de instabilidade, todo mundo sabe que no ouro vai estar resguardado. Eventos como conflitos militares no Oriente Médio, lembre, estamos vivendo isso, tensões políticas muito fortes ali, de Estados Unidos com China, com Rússia, etc., e crises financeiras podem provocar uma corrida para o ouro. Traders experientes monitoram o calendário econômico por eventos geopolíticos que possam sinalizar volatilidade e oportunidades de trade no mercado de ouro. Então, você tendo a visão tanto da importância do calendário econômico, como também de acompanhar essas questões geopolíticas, né? Ou melhor, geopolítico-econômicas, né? Faz com que as operações de swing trade
elas fiquem muito mais profissionais, ou seja, você está respaldado, não apenas pelo âmbito técnico, mas também pelo fundamento ali de curto, médio prazo do ativo, ok? Isso é muito importante para um swing consciente. A introdução à análise intermarket e o ouro. A análise intermarket, o que é, né? Ela examina as correlações entre diferentes classes de ativo, como ações, títulos, commodities e moedas, para prever as tendências do mercado. Análise intermarket é um tipo de análise, podemos falar assim, fundamental, mas não seria tão nesse contexto, mas ela diz que o mercado está conectado, ok? E um ativo influencia o outro, ou dentro de uma correlação positiva ou negativa. Então, você pode ver excelentes oportunidades através da análise intermarket, que é a correlação entre ativos, ok? Então, ela examina as correlações entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, commodities e moedas para prever as tendências do mercado. No caso do ouro, os investidores analisam como essas relações podem influenciar seu preço e como o ouro pode servir como indicador para outras áreas do mercado. E um exemplo aí de intermarket é o que eu estava falando sobre o ouro e as taxas de juros, tá? Você olhando um, você observa, de certa forma, o outro, por outro prisma. O ouro e o dólar americano. Então, alguns tipos de correlação nós vamos falar aqui, ok? Teoricamente, existe uma correlação tipicamente inversa entre o valor do dólar americano e o ouro. Um dólar mais forte pode tornar o ouro mais caro em outras moedas. Atenção aqui, tá? Potencialmente diminuindo a demanda. Um dólar mais forte pode tornar o ouro mais caro em outras moedas, potencialmente diminuindo a demanda. Por outro lado, um dólar mais fraco tende a aumentar a demanda por ouro, elevando o seu preço. Olha que interessante. Então, a gente está falando de intermarket, a relação do dólar com o ouro e as outras moedas e como eles se conectam e, assim, de forma clara e precisa, influenciam o preço do ouro. O ouro pode ter uma correlação negativa com o mercado de ações, tá? Durante os tempos de alta e confiança no mercado de ações, o ouro pode perder seu apelo como investimento seguro. No entanto, em períodos de baixa e incerteza no mercado de ações, o ouro pode servir como uma cobertura segura e ver sua demanda aumentar. Um ponto que geralmente cria dúvidas, quando a gente fala aqui sobre as taxas de juros estão baixas, que é uma dicotomia, né? O custo de oportunidade de manter o ouro, que não oferece juros, diminui, pelo fato, tá, da indústria estar aquecida. Então, também tem essa particularidade, porque o ouro é utilizado na indústria, ok? Então, isso pode, de certa forma, levar ao acontecimento citado. Então, as ações, né, em períodos de baixa incerteza no mercado de ações, o ouro pode servir como uma cobertura segura e ver sua demanda aumentar. Então, vamos esclarecer esse ponto. O ouro é multifacetado. E por quê? Porque tanto ele serve de refúgio, como também ele é matéria-prima da indústria. Olha que interessante. Então, se você compra ouro quando a indústria está aquecida, naturalmente essa indústria que utiliza em seus componentes o ouro vão ter lucros, né? Vão ter rendimentos e vão usar mais ouro ali em sua indústria. Então, você vai ganhar dinheiro nessa parte, apesar de que, se houver uma crise sistêmica ou, de certa forma, o país perder a mão de seus gastos, etc., o risco sistêmico faz com que o ouro também, dessa vez, como um porto seguro, como um ativo de proteção, ele também ganha com isso. E ganha muito, né? Exatamente porque as opções ali de investimento elas reduzem momentos caóticos ou de crises sistêmicas e praticamente só sobra poucos ativos e principalmente o ouro. Então, por conta disso, o aumento do ouro em crises sistêmicas ele é muito maior do que o aumento do ouro pela demanda da indústria pelo ouro, ok? Então, conseguem entender? Então, existe a valorização do ouro
pela matéria-prima ouro, que é utilizada em componentes da indústria, como médico, tecnológico, etc., ok? Mesmo ele não tendo ali rendimentos, mas a demanda pela matéria-prima tecnológica da indústria, etc., faz com que ele se valorize por ele ser o quê? Uma commodity que fica escassa com a extração. Olha que interessante. Por isso que ele é muito interessante, tá? Em outro ponto, ao mesmo tempo, se não tem essa demanda pelo ouro como componente ali, como commodity, como componente ali da indústria, que vai ali nos eletrodomésticos e equipamentos médicos e tantas outras funções, se não tem isso e o mercado tiver muito forte, mas não tem essa demanda por ouro, quando o mercado está muito bem e não tiver demanda pelo material ali, ele cai. Então, olha como é complexo, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. O ouro tem essas duas vertentes. Ele é tanto material, um insumo que é utilizado na indústria. Então, quando a indústria está bem e está consumindo, ele se valoriza. Como também ele é psicologicamente um ativo de proteção. Ou seja, ele se protege, ele te protege da inflação, ele te protege de riscos sistêmicos, ele te protege em meio de conflitos políticos, militares e da geopolítica e da economia como um todo. Ele tem essas duas facetas. Então, o ouro é um ativo inteligente, cheio de nuances, tá? E é por isso que ele é tão observado e tão acompanhado de perto por todos os investidores e traders, né? Então, esses pontos são muito importantes. Ponto 1, né? O ouro como matéria-prima, ele valoriza o ouro quando há demanda, tá? Agora, se a indústria não precisar de mais ouro, quando o mercado está indo bem, está muito aquecido, o ouro vai ficar naquela, né, estagnação ali, o preço, ok? Por quê? Porque ele não oferece juros, ele não oferece rendimentos para você ficar com juros, ficar com ouro, como acontece com o tesouro, como acontece com o dividendo das ações. Então, o ouro tanto pode subir pela ideia, né, de proteção, como o ouro também pode subir por conta da alta demanda da indústria pelo ouro que vai ali em seus componentes. Mas se não tiver demanda para o ouro e tiver aquecido o mercado, os investidores eles vão no mercado aquecido, se não tiver a demanda aumentando por ouro da indústria, eles vão preferir ações pagadores de dividendo e também vão preferir o tesouro, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte que é um pouco complexa, então há uma dicotomia aqui dessas facetas, ou posso falar duas principais facetas do ouro e do apetite pelo ouro. Conseguiram entender direitinho? Pode deixar uma mensagem aí no nosso chat. Qualquer coisa a gente volta. A gente falou, né, sobre essas correlações, né, em relação ao mercado de ações. Agora vamos falar ouro e commodities, né, as outras commodities. O ouro também é influenciado pelo mercado mais amplo de commodities. Embora seja considerado uma commodity em si, o ouro frequentemente se desloca independente de commodities baseadas em crescimento econômico, como petróleo e cobre. Ou seja, é como eu falei, o ouro ele é a commodity mais completa, ok? Já o petróleo e cobre é mais simples, né? Porque petróleo e cobre não é um lastro, né? Ele é utilizado exclusivamente na indústria, então ele precisa que a indústria esteja aquecida, né? A demanda seja grande para o petróleo e para o cobre para ele subir, ok? Então, o ouro é muitas vezes procurado quando outras commodities estão em baixa. Então, ele ainda tem mais essa faceta, que quando os commodities estão em baixa, que é quando a indústria está em baixa, ele serve como reserva de valor. É muito interessante. Por isso que, historicamente, se você pegar o preço do ouro, 30, 40 anos atrás, historicamente está sempre subindo. Princípios de gestão de risco no swing trade de ouro. Atenção aqui, tá, gente? Importante. O swing trade no ouro envolve manter posições por vários dias ou semanas, capitalizando em movimentos de preço significativos, estando mais exposto naturalmente
a crises políticas, conflitos militares, dados, decisões de políticas monetárias. Então, a gestão de risco no swing é vital, né? Para você proteger o capital de flutuações abruptas, né, do mercado. Princípios incluem estabelecer limites de perda, entender a volatilidade do ouro e utilizar análises técnicas e fundamentais e também intermarket para informar decisões de trade. Por isso que, para quem faz swing, você tem que entender, nem que seja um pouco de fundamentos. Estabelecimento de stop loss e take profit. Definir ordens de stop loss e take profit é fundamental no swing trade de ouro para mitigar perdas e assegurar ganhos. Stop loss é colocado no ponto onde sua hipótese de mercado é invalidada, isso é o ideal, enquanto take profit é o nível de preço, onde você antecipa uma reversão de tendência ou atinge um lucro satisfatório. Diversificação e correlação de ativos, agora a gente está na prática, tá? A gente está na mão na massa. Diversificar o portfólio é uma estratégia-chave para gerenciar riscos no swing trade. Sim, é importante gerenciar portfólio no swing. Ao investir em ativos com baixa correlação, como ouro e ações, é possível proteger contra a volatilidade do mercado. Hedge. A correlação inversa do ouro em certos ativos pode ajudar a estabilizar o portfólio durante as oscilações do mercado. Então, essa parte aqui é importante, por quê? Porque se você está vendo que há um fundamento e uma questão técnica, eles ainda não batem, ou seja, você tem tecnicamente a coisa ainda boa para a sua operação, mas os fundamentos estão começando a mudar, porque veio dados ali ruins e tal, né? O ouro. Então, é necessário você buscar diversificar o seu portfólio como um hedge, ok? Para que, se de fato venha a tecnicamente ali ser prejudicado a sua posição, você está fazendo a cobertura e lucrando ainda mais. Mas sempre, sempre, sempre use o stop loss. Não basta fazer correlações e diversificação de portfólio no swing sem o stop, tá? Porque isso é muito perigoso. Monitoramento de eventos globais e análise fundamental. Eventos globais significativos, como decisões de política monetária e crises políticas, podem impactar drasticamente o preço do ouro. Acompanhar o calendário econômico e realizar análise fundamental é crucial para antecipar tais eventos e ajustar as estratégias de swing trade no ouro para mitigar riscos inesperados. Então, gente, é muito importante esse cuidado de acompanhar os eventos, né, macroeconômicos ali, para você não ser pego de surpresa, tá? Então, swing, isso tem que ser bem levado a sério. Uma pergunta aqui do José Ricardo, ele fala o seguinte: faz sentido fazer hedge numa conta hedge no mesmo ativo ou procurar um ativo de correlação negativa? Bem, isso vai depender dos seus objetivos, mas naturalmente eu acredito que deve ser em outros ativos de correlação e não tentar ali fazer uma cobertura no próprio ativo, porque isso pode, de certa forma, inviabilizar, na minha visão, a sua operação no contexto maior, né? Então, o legal é, como a gente citou, pegar um ativo, um exemplo, as ações ali, e tentar fazer, de certa forma, uma cobertura, mas sem tirar o teu stop loss, ok? Mas no objetivo, se você sair, um exemplo, no trailing de uma operação no ouro, você pode estar no início de um movimento interessante nas ações. Então, você primeiro foi fazer uma cobertura ali, porque parecia que os fundamentos estavam perdendo, e você conseguiu encontrar o início de uma excelente operação em outro ativo, e, lógico, você consegue, assim, ter resultados melhores, escalar resultados. Outra pergunta aqui do José Ricardo: como avaliar se vale a pena abrir um hedge ou apenas sair de uma operação?
Depende do seu entendimento da situação econômica, tá? Então, é uma questão muito particular, uma questão muito pessoal dos critérios ao qual você colocou, tanto técnicos como de fundamento ou intermarketing. Então, quais são os critérios que você colocou? Então, tem que ser, é igual um setup. A gente, nos fundamentos ou no intermarketing, a gente tem um setup. Então, quando esse setup desconfigura, a gente sai da operação. Então, é técnico. Então, tanto quanto o técnico, né? A análise técnica eu falo. Então, se você não tem ainda assim uma afinidade e uma perícia a ponto de criar critérios e observar se esses critérios mantêm a sua operação ou inviabiliza a sua operação, o stop técnico, o stop loss no gráfico, ele é a melhor opção, beleza? Então, vai depender da sua experiência e profundidade do entendimento daquele ativo e do mercado como um todo, em como ele está posicionado. É o micro e o macro, né? Então, pergunta muito boa mesmo, do querido José Ricardo. Então, vamos voltar aqui. Como a gente falou, né? Monitoramento de eventos globais e análise fundamental, eventos globais significativos, como decisões de política monetária e crises políticas, podem impactar drasticamente o preço do ouro. Acompanhar o calendário econômico e realizar análise fundamental é crucial para antecipar tais eventos e ajustar as estratégias swing trade no ouro para mitigar riscos inesperados. Opere com Admirals, corretora Forex CFD, com mais de 8 mil instrumentos financeiros, suporte da Latam, com várias regulamentações internacionais, os melhores spreads do mercado. Agora a gente vai falar sobre um contexto mais fácil, mais simples, e a gente vai tornar ele gradativamente mais complexo no âmbito da análise gráfica ou técnica. Então, pelo básico, né, as médias móveis, elas seguem uma ideia, uma premissa, né, da tendência dominante, né? E, na verdade, a tendência dominante é, de certa forma, os donos do movimento. Então, as médias móveis são indicadores técnicos usados para identificar a tendência de preço do ouro ao suavizar as flutuações de curto prazo. Elas são indicadores técnicos fundamentais, mas não do aspecto de fundamentos, mas sim porque elas são indispensáveis, principalmente para quem está iniciando no swing trade. Operar swing trade contra a tendência é muito perigoso. Você precisa de vários critérios. Por que é perigoso? Você vai ficar exposto vários dias, né, na operação. Então, naturalmente, quando você está a favor da tendência e está se expondo ali, as chances de dar ruim é teoricamente menor, porque você está seguindo o flow. Swing trade frequentemente usam médias móveis, né, como as médias simples e também exponenciais para determinar pontos de entrada e saída otimizados, né, no mercado do ouro. Então, estratégia de swing trade com médias móveis. E uma bem famosa do ouro, que é utilizado bastante no ouro, tá? É a Golden Cross e Death Cross, tá? Golden Cross é o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da de longo prazo. E a Death Cross, o inverso, né, pode sinalizar mudanças de tendência no ouro. Então, os traders observam esses cruzamentos para planejar operações de compra e venda. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico e eu vou mostrar na prática. Isso é uma visão comum do mercado como um todo em relação ao momento ou ao momentum de estar posicionado no ouro. Introdução à retração e extensão de Fibonacci no ouro. Fibonacci é uma ferramenta popular entre os traders de ouro para identificar potenciais níveis de suporte e resistência. A retração de Fibonacci ajuda a determinar até onde o movimento de preço pode reverter, enquanto a extensão de Fibonacci é usada para estimar até onde uma tendência pode seguir após uma retração. Aplicando retração de Fibonacci em swing trades. Swing traders, né,
podem aplicar retrações de Fibonacci para identificar níveis de reentrada após um pullback no preço do ouro. Os níveis mais comuns de retração é 38%, 50%, 61%. São observados como zonas potenciais onde o preço pode retornar à tendência anterior. Usando extensão de Fibonacci para definir alvos. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo na prática para vocês, beleza? Depois de um swing de alta ou baixa, os traders podem usar as extensões de Fibonacci para definir alvos de lucro. Níveis de extensão como 61, 261 permite que os traders estabeleçam expectativas de onde o preço do ouro pode potencialmente alcançar antes de encontrar resistência ou suporte. Então, agora eu vou dividir a tela do meu MetaTrader, tá, com vocês, para a gente falar sobre isso. Por isso que eu fui rápido, que eu quero mostrar na prática, e é um exemplo clássico que aconteceu, que está acontecendo, na verdade, para facilitar a vida de vocês, né? E o entendimento, o meu objetivo é este, facilitar o entendimento. Vamos que vamos, todo mundo vendo a minha tela? Perfeito. Então, gente, aqui nós temos um movimento clássico que aconteceu no ouro. Eu estou no gráfico de H1, tá? Mas você pode usar H4. O mais utilizado para swing, tempo gráfico, é H4, que é o gráfico de 4 horas, cada candle é 4 horas, tá? Só que você pode usar o H1 para filtros, né? Para buscar operações que durem poucos dias ali, né? Mas que você consiga filtrar o máximo de ruído. Então, H4 é o mais utilizado, muito bom, gosto, e H1 é um filtro do H4 para reduzir o ruído e tempo de exposição, beleza? Então, aqui a gente está vendo a média rápida, média simples 50 períodos, e a média lenta, média simples de 200 períodos, cruzando, ok? Formando uma Golden Cross, que é um setup clássico, né? Para commodities, principalmente o ouro, clássico, de livro, né? Então, temos uma Golden Cross aqui. Então, a partir do momento, vamos lá, aquilo que eu mostrei para vocês no slide, agora é na prática, então preciso de muita atenção para vocês entenderem isso aqui. Eu tive o cruzamento. Este cruzamento é uma Golden Cross, significa que o mercado está altista, em H1. Concordam? Perfeito. A partir daí, eu busco o preço fazer uma correção, eu busco esta correção para dar a possibilidade ali de eu verificar uma oportunidade. Então, eu tenho aqui o preço, ele está acima das médias móveis, tendência de alta. As médias móveis cruzadas, uma Golden Cross, significa o mercado de ouro está altíssimo em H1. Perfeito, então está tudo sinalizando alta. Então, se está sinalizando alta, eu vou esperar a retração. Então, tem aqui uma retração de Fibonacci e você pode perceber que ele retroage até 50% da Fibo. Chega perto ali de 61%. Níveis importantes de Fibonacci. Então, 50, 61, ele retroagiu, fez um engolfo de alta. Olha que interessante. E depois ele arma um pivotamento. E nessa tentativa de armar esse pivotamento, eu estou aqui utilizando uma extensão ou expansão de Fibonacci. Então, vamos lá. Cruza as médias, Golden Cross, tendência de alta, o momento é altista, e aí eu espero ele retroagiu até 50%, perto de 61, e aí ele forma o pivotamento do topo, ok? Ele canaliza, ele consegue buscar a liquidez aqui, ó, nessa região, não só de Fibo, mas de preço também. Então, vocês podem observar que essa região era bem uma região brigada, um paredão aqui de liquidez. Ele desce, ele pega a liquidez, nem chega nas médias móveis, em 50% de Fibonacci, e aí ele se prepara para o pivotamento.
alcançar os dois níveis mencionados ali no slide sobre extensão e expansão de Fibonacci, que é 161 e 261. Então, eu tenho aqui uma retração para demonstrar, assim, a melhor região para confirmar um momento, ok, de retorno após a correção, de retorno à tendência, que é Golden Cross, que é alta. Golden Cross mostra para a gente, olha, está acima das médias, beleza, momento é comprado, também houve a inversão de médias, reforça ainda que é mais comprado ainda, e você vai buscar comprar barato, que é na correção de 50% desse movimento, já acima das médias móveis. Pega isso, calcula, tem 50%, você sabe o que é o ponto mais, um dos pontos mais fortes de suporte de Fibonacci, próximo da média móvel, que naturalmente da liquidez tem um engolfo, comprou ali. Se você for uma pessoa que é mais cautelosa, você pode esperar o rompimento, mas naturalmente o teu stop vai ficar maior, né? Porque o teu stop, a tua proteção tem que estar nesta zona, que é onde demonstra que tem uma barreira protetiva a favor dos comprados. Essa barreira protetiva que está aqui em 50, entre 50% e 61%. Aí ele arma o pivotamento, e nessa armação do pivotamento você pega na base, no topo e na base a extensão de Fibonacci, coloca um 161.8 e 261.8 como alvos mais fortes, e pode ver aqui, ó, olha o que aconteceu, bateu 161, olha, essa listra preta é a projeção disso aqui, ó, vou até mexer para você ver que mexe também. Isso é matemática aplicada no gráfico. E aí você tem os alvos de 161 e 261 batidos, porque você posicionou no momento ideal. Então, olha que interessante, né? A gente tem a visão mais simples ali das médias, da Golden Cross, nesse caso, e aí a gente aproveita essa visão da tendência de média, da reversão, né, que o Golden Cross representa, mas um momento ideal utilizando a matemática de Fibonacci, eficiência de Fibonacci, não só para entrar, mas também para projetar alvos, projetar objetivos através da extensão ou expansão de Fibonacci. Retração, você busca a entrada, e extensão, você pode buscar alvos mais exímios, tá? Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas, tá? Sempre mandem perguntas, eu adoro responder vocês. O meu objetivo, né, é exatamente sanar todas as dúvidas, né, e necessidades de vocês, e isso para a gente aqui na Admiros é muito importante. Você sempre vem em primeiro lugar. É por isso que a gente faz trabalho educacional, para todos serem longevos no trading, tá? Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço e até a próxima oportunidade, tá? Não esquece, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para todas as notificações. Até a próxima, hein, gente? Valeu!